que é AOV. Tá todo mundo junto aí? Tá. Aí a gente vai chamar o AOV, abro parênteses. Aí a gente vai colocar aqui, ó, nosso banco de dados, beleza? Nossa tabela. Dados. Escolhe. Cifrão. E aqui a gente vai escolher nossa coluna que a gente vai trabalhar, nossa coluna alvo, altura, que é o nosso desempenho. Esse tio aqui, aí vem dados de novo, banco de dados, e a coluna tratamento. Por que eu escolhi tratamento e não escolhi diâmetro, por exemplo? Porque eu quero saber se existe alguma diferença na coluna tratamentos referente à coluna altura. Será que tem alguma diferença estatística em relação à altura para os nossos tratamentos? Será? Entendeu? Vocês entenderam até aqui? Sim. Então, eu vou selecionar aqui o meu código, tá? E vou em Run. Beleza. Ele rodou e ele armazenou a minha resposta dentro da minha variável, beleza? Aí agora eu vou dizer assim para o R. O R, me mostra aí a tabela de resultados. Aí eu vou jogar um summary. Summary. Aí aqui eu vou colocar dados, A9. Vou selecionar tudo e vou em Run. Vocês estão conseguindo ver, então, né? Sim. Ó, aqui no console, ele me gerou a tabela da nova, tá? E aí você tem várias coisas aqui. Você tem graus de liberdade, você tem a soma dos quadrados, né, dos quartis, você tem desvio padrão, você tem média, você tem o valor F. Mas o que vai interessar para você aqui é esse daqui, ó, é o teu P-valor, tá? Na verdade, não é nem P-valor, isso daqui é a probabilidade. É um P de probabilidade que a gente vai ver um tantinho mais adiante. Um tantinho, assim, pequenininho. Então, você vai olhar aqui nessa coluna aqui, ó, do tratamento, tá? Que é onde a gente quer saber, né, da diferença. E vai observar esse P-valor aqui. Agora a gente vai rodar a nova, a gente rodou a nova para a altura, certo? Agora a gente vai rodar a nova para o diâmetro. Eu não vou... não, vou fazer aqui junto com você. Então, eu vou criar uma nova variável. Eu vou colocar dados, ponto. A nova 2, tá? Porque é a segunda nova que nós vamos fazer. Por isso que eu tentei ser um pouquinho intuitivo. Vou atribuir, ó, a minha variável, ó, vou dar um valor da variável, vou chamar a função, ó, AOV, beleza? Função AOV. Aí aqui, vou colocar meu banco de dados, certo? Dados. É que eu chamo cifrão para escolher a coluna que eu vou trabalhar. Aqui vai ser o diâmetro. O tio significa que depois do tio, tá? Daqui para cá, eu tô querendo dizer que diâmetro é a minha coluna alvo. Aí eu venho aqui de novo, dados. Vou chamar aqui tratamento. E agora eu vou selecionar tudo e rodar. É a mesma coisa, ele calculou tudo e armazenou dentro da minha variável dados.anova2. Agora, eu vou pedir para ele me responder, para ele
me mostrar no console a minha tabela da A9. Summary, dados, A9 2. Seleciono tudo, beleza? Vem em Run, bem aqui. Beleza. Ele me mostrou a tabela também da segunda nova que nós fizemos. Todo mundo chegou até aqui? Sim. Tem alguém perdido, precisando de ajuda? Então tá, nós vamos agora ir para a parte de interpretação, parte mais conceitual, beleza? Aqui eu coloquei para vocês no script, né, algumas coisas que vocês vão poder ler depois. Vou ler aqui com vocês, mas depois vocês podem ler com mais tranquilidade. PR, que é o valor do P, né, é a probabilidade de obter esses dados quando os tratamentos têm o mesmo desempenho. Então, vamos olhar aqui o valor de P que nós obtivemos. Então, a probabilidade de eu ter esses valores aqui e desses tratamentos serem iguais é de 0,02%, basicamente. Então, é muito baixo, certo? É uma porcentagem extremamente baixa. Ah, Luana, mas eles são iguais. Isso aí não significa que eles não sejam e tudo mais. Tá, não estou te dizendo que eles não são iguais, não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que a probabilidade deles serem iguais é de 0,02%, né? Porque você tem um valor de P aqui de 0,002%. Né? Então, se você for arredar a vírgula, transformar isso para porcentagem, vai ser o quê? 0,02%. Então, uma probabilidade pequena deles serem, desses tratamentos serem iguais, certo? Pode ser que sejam, mas a probabilidade é extremamente pequena. Outra coisa que a gente vai falar aqui, que eu acho que é a dúvida da Aline, né? Sobre hipótese nula e hipótese alternativa, Aline, é isso? Também, mas pode seguir, pode seguir. Tá bom, beleza. Aí a gente se depara com a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula diz que os tratamentos eles são iguais estatisticamente, né? Falando de estatística. Eles apresentam o mesmo desempenho ou a média de desempenho igual, isso estatisticamente. Já a hipótese alternativa diz que pelo menos 2 dos tratamentos não são iguais. Pelo menos 2. Quanto menor for o nosso p-valor aqui, ó, quanto menor for esse p-valor aqui, maior será a confiança de que o H0 não é verdadeiro. Ou seja, quanto menor for o nosso p-valor aqui, maior a chance da gente ter algum tratamento diferente. Alguma coisa que nem que seja um deles, nem que seja um, sabe? É diferente. Quanto menor for o p-valor, maior são as chances de você ter que desprezar o H0. Ou seja, os tratamentos não são iguais. Além disso, o R, diferente de outros programas, ele também te oferece essas estrelinhas aqui, olha. Ó, quanto mais estrelas tiver, maior será a confiança de que os tratamentos são diferentes. Então, aqui você tem 2 estrelinhas. Então, nesse primeiro teste aqui que nós fizemos da nova, a gente pode aferir que existe uma diferença estatística entre os tratamentos. Em algum ponto aqui há uma diferença. Agora, a nova ela não vai te dizer aonde que é essa diferença e nem o grau. Por causa disso, a gente faz o teste Tucker. Porque o teste de Tucker ele vai te dizer
aonde é, né? Aonde é essa diferença, qual o grau dessa diferença, qual tratamento que é diferente do outro, qual que não é, entendeu? Tem alguém aí que está com dúvida? Tá tudo certo? E não é dúvida, mas só não, questionamento também não, é só um ponto. Digamos que você tem lá a sua hipótese, né, foi confirmada, você tem os seus tratamentos e aí você sabe que tem diferença estatística, certo? Aí vai chegar no momento que você vai fazer o teste, né, para saber onde é que está essa diferença. Geralmente o pessoal usa o Tucker, né, que é o famoso. Só que, por exemplo, além do teste Tucker, tem outros testes também que têm sensibilidade parecida com a dele, no caso, né? Por exemplo, se tu tivesse que escolher entre o Tucker e o Duncan, por exemplo, qual dos dois ou tu acha que não tanto faz? Não, não é bem tanto faz, né? Eu vejo assim, não é nem eu acho, né? Não existe, na estatística ainda tem isso, né? Não existe o eu acho. Em algumas fases existe o eu acho, em outras não. Para cada banco de dados existe um teste adequado, entende? Por exemplo, o teste F, que é um teste paramétrico, né? O T-Student, por exemplo, que é um teste paramétrico, mas ele é utilizado para comparação de duas médias. Mais de duas, no paramétrico, se utiliza o Tucker. E aí tu tem que adequar, por exemplo, eu poderia utilizar o teste Student aqui, por exemplo? Poderia, mas não é adequado. Por quê? Porque o teste Student ele compara duas médias. E o teste Tucker ele compara mais de duas médias. E eu não sei, eu não conheço muito o Donut, mas se eu não me engano, ele é não paramétrico. Ele tem um que é não paramétrico e tem outro que é paramétrico. Em todo caso, eu sempre utilizaria o Tucker. Tirando que, por exemplo, se ele não se adequar. Por exemplo, se eu tiver só duas médias, se os meus dados não forem normais, entendeu? Se ele não se adequar, se o meu tanque não se adequar, aí eu não utilizo. Porque o tanque, ele tem uma força muito grande, sabe? Ele tem uma... Sabe, assim, aquela estrela, quando desce, aí os pesquisadores ficam tudo aplaudindo? É mais ou menos assim com ele. É por isso que ele é tão paquerado. Todo pesquisador manda o seu aluno flertar com ele, porque ele tem um grau muito elevado em relação a outros testes. Não que ele seja melhor, não é isso, mas vamos dizer que ele se adequa melhor, sabe? Não é que ele seja, os outros testes não servem de nada, não é isso. Todos têm sua funcionalidade dentro das suas adequações. Mas vamos dizer que o Tucker ele se torna mais visual porque dá para você engajar ele em tudo quanto é banco de dados, né? E tudo quanto é situação. A maioria dos bancos de dados trabalham com mais de duas comparações de média, vamos dizer assim. Mas não deu normal, mas se eu normalizar, ele vai ser normal, entendeu? Mais ou menos aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Lina. Não, sim, sim. Valeu, Ana. Mas se você quiser usar o Donut, você que sabe. Foi a minha opinião. Indicaram esse. O teste que eu ia usar era outro, né? Mas aí me indicaram esse porque, assim, eu vi ele em boas revistas, né? Então, eu acredito que ele também tenha lá a sua... Para os dados que eu vou trabalhar, no caso, ele tenha... Porque eu vou trabalhar com mais de... Por exemplo, eu estou trabalhando com um teste fatorial, né? Então, são dois fatores, não é só um fator. Nesse daí, a gente está trabalhando só com um fator substrato, né? Então, só um fator. Então, eu estou trabalhando, né, no caso desse meu TCC, com dois fatores. E aí já muda algumas coisas, entendeu? Porque eu não estou fazendo mais uma comparação
simples, tipo, dentro daquele, por exemplo, além de comparar, por exemplo, esse daí é o dado de altura e diâmetro, e cada tratamento ele se refere, digamos assim, a um tipo de substrato. Nesse outro que eu estou fazendo, além dessa questão de você testar o substrato, digamos assim, você vai fazer um teste, por exemplo, no que eu estou usando é com rizobactérias. Então, eu preciso saber qual o melhor tratamento com rizobactéria e qual o melhor tratamento com o, o substrato. E preciso saber também como se comporta a bactéria dentro de substrato. Se tem um substrato que ela se comporta melhor ou se comporta pior, entendeu? Então, é, tipo, essas coisas que é mais, acho que é mais chatinho na hora de fazer estatística. Olha, no meu, acho que foi um PIBIC que eu fiz, a professora ela queria que a gente comparasse os tratamentos, né, para uma só, por exemplo, ela queria que a gente comparasse T1, T2, T3, T4, tudo dentro de uma mesma variável. E depois ela queria o inverso, que a gente comparasse já os tratamentos nas diferentes profundidades e queria, por exemplo, os diferentes tratamentos em uma mesma profundidade. E aí ela falou para a gente fazer três, aí foi quando nós fizemos, foi dois tuques, né, fizemos os testes de tuques, e a gente arrumou dentro de uma tabela só, né, ficou top. O teste Donut, ele, com certeza, ele é renomado, ele tem, ele se apresenta em revistas, eu já li muitas revistas com ele, mas é como eu estava te falando, cada caso é um caso, por exemplo, eu posso, por exemplo, pegar aqui, normalizei aqui, averiguei a normalidade com o Shapiro, o Wilk, mas faz um mês que o Shapiro Wilk eu fui fazer numa consultoria e não serviu, eu fiz o Komogorov 2009, entendeu? Avaliei a normalidade dos dados do menino lá com o Komogorov 2009, que é bem forte, né? Um teste bem forte. Então, cada caso é um caso e a gente vai aplicando os testes de acordo com o banco de dados, de acordo com a coleta. A coleta é muito importante. Quando não se tem planejamento na coleta, pode ter certeza que a estatística ela vai ser afetada de uma forma bem, bem prejudicial. Então, tudo isso são pontos bem relevantes, entendeu? Para eu te dar uma resposta mais, vamos dizer, segura, eu tinha que avaliar teu banco de dados, eu tinha que ver tudo que tu estás trabalhando, olhar certinho, sentar, que para tomar uma decisão das escolhas dos testes também é um passo bem importante e faz parte da análise, né, da nossa primeira etapa lá. Beleza? Beleza, olha, vocês já estão vendo, né, gente? Um dia vocês vão ter que fazer TCC, vocês vão ter que pensar em tudo isso. Principalmente na coleta, tá? Porque eu fiz 2 consultorias agora para 2 dissertações e o orientador das meninas, o que ele fez? A coleta era para qualidade de água e ele utilizou simplesmente para analisar plástico. E aí foi uma confusão só, entendeu? Deu muita dor de cabeça fazer estatística e elas ainda assim conseguiu ter uma resposta satisfatória, mas por outro lado levaram um puxão de orelha, entendeu? Então, o planejamento da coleta é o essencial, porque vai interferir na tua estatística lá para cima, entendeu? A quantidade de amostra, a forma como você vai fazer essa coleta, né? Se vai ter ou não repetição. Pensa, eu vou fazer a nova, então tem que ter repetição aqui. Mas não tem necessidade de eu fazer repetição. Então, já sabe que eu não vou utilizar nova, eu vou utilizar outro teste que se adeque aqui, entendeu? Tem outros testes também. Eu trouxe esses aqui porque são os mais usuais e a gente não tinha tempo para ver todos os testes. Né? São só 2 dias, pouquíssimo tempo. Mas vocês vão pensando aí que tudo aí é uma coisa que vale muito a pena pensar quanto antes melhor.
Então, tem mais alguém com alguma dúvida, algum questionamento? Não? Vou entender isso como não. Vou entender o silêncio como não. Beleza? Então, aqui interpretando essa segunda nova aqui que nós fizemos, vamos olhar aqui, ó. Já o nosso p-valor aqui, ele já não é tão pequeno, né? P-valor, já só quero chamar de p-valor. Nosso P aqui, ele já não é tão pequeno, né? Ele é 0,32. Não é tão pequenininho assim. Então, se a gente fosse colocar numa porcentagem, seria que uns 32%. Né? Então, 32% da gente ter aqui esses valores e nós temos desempenhos iguais estatisticamente, tá? Entre os tratamentos em relação ao diâmetro. E também nós não temos estrela aqui, né? Podemos observar. Não temos estrela. Analisando depois de ter analisado aqui a nova, vamos fazer o nosso tuck. Vamos fazer o nosso tuck. O teste tuck, ele, como eu falei, ele te mostra o grau de diferença e onde foi essa diferença. Né? A nova, ela só te diz, olha, os dados estão apontando diferença estatística. E o tuck, ele vai te dizer aonde que é. Então, aqui, né, como vocês viram, primeiramente eu criei uma variável, né, chamei de vol, atribuí, beleza? Atribuí, utilizei a função LM. Tem uma coisa aqui, né? Quando eu dou esse curso, né, o pessoal sempre fala, mano, eu vi teste tuck feito de outra forma, não sei o que. Tudo bem, não tem problema. Existem outras formas de fazer esse teste, tá? Essa aqui é a minha metodologia, foi a forma como eu aprendi, e aí eu trago isso nos meus cursos para vocês. E, como estava falando, a função LM. Aí a gente vai colocar o date, que é a data. Aqui nós vamos colocar o nosso banco de dados, beleza? De curso, vírgula. Aí a gente vai chamar a nossa coluna alvo, beleza? A nossa coluna alvo é a altura. Luana, rapidinho, é porque tava travada a tua tela, mas agora dá para ver, Beleza, desculpa, gente, eu não sabia mesmo. A galera tá perdida aí, alguém precisando de ajuda? Não, agora dá para ver, vai dar para fazer, porque a gente não tava conseguindo ver Beleza. você tava escrevendo. Beleza. Aí aqui, eu vou escrever logo todo o código e aí eu vou rodando. Vamos fazer junto. HSD, tá? Que é aqui ele vai calcular, o teste, o teu teste bem aqui. Aí aqui o val é a variável armazenada, beleza? É essa daqui, ó. Vai já entender. Vírgula, ó. Entre aquela aspa, mas só uma. Esqueci o nome disso aqui. Aí a gente vai colocar o tratamento, que é onde a gente quer saber aqui a ponte, né? O grau dessa diferença. Vírgula. Banco de dados. Opa. Não tem banco de dados aqui. Só. Você observa que você vai digitando a função e ela já vai aparecendo para você. Você coloca T de true, verdadeiro. Aí a gente vai rodar aqui. Seleciona tudo. Run. Beleza. Ele calculou tudo, armazenou aqui na nossa variável, beleza?
esse val que está utilizando, que a gente utiliza na Oi? Travou meu áudio? Tá. Esse val aqui que a gente vai utilizar nessa segunda parte é essa variável aqui que nós e fizemos um cálculo todo. E aí, o valor dela no próximo cálculo para ter o nosso TikTok. Aqui a gente quer saber se tem uma diferença entre os tratados. Não, não é que se quer saber ou não, quer saber onde é que está a diferença dos tratados. E Luana, desculpa aí. O nosso console. Luana. Vamos selecionar. Ana, tá me ouvindo? É porque assim, travou teu áudio. Pode falar. Não, é que travou teu áudio quando a gente estava explicando Tô te ouvindo, essa parte pro pessoal aí. E já tem um tempinho. Aí eu acho que. Olha, qual foi a o que a parte que Guta eu falei? falou, naquela parte que estava falando sobre a variável. Aí logo depois que tu começou a falar, travou de novo. Então toda essa parte que tu falou depois a gente não entendeu. Beleza. Beleza. Bem, então vamos lá. A gente vai calcular o teste tanque agora, né? Vai fazer. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Galera, tá. Aqui eu criei uma variável, né? Coloquei o nome de val, mas aí vocês podem criar variável, né? O nome que vocês quiserem, pode colocar truque e resposta, por exemplo. Aí eu atribuí essa variável, né? A uma função LM. E aqui dentro eu coloquei o date, que é o nosso banco de dados, dados curso, vírgula, coloquei de novo o nosso banco de dados e a nossa coluna alvo, tá? Que é a altura. Esse tio aqui, tá? Toda vez que vocês verem um tio, tudo que estiver atrás dele representa que é a nossa coluna alvo, no caso a altura. Aqui embaixo, para calcular o teste Turing, né? Enfim, nós utilizamos a variável, né, que nós criamos agora e calculamos e armazenamos o valor, o val, a coluna tratamento, né, que é onde nós vamos averiguar aonde está a nossa diferença, e o console. E aí eu tinha selecionado todo aqui esse primeiro código e rodado, beleza? Até aqui no meu console, resposta já, a impressão. E aqui eu vou selecionar tudo agora do Turing e vou rodar. Tem alguém que está perdido ainda, que não entendeu, está precisando de ajuda? Vocês podem falar, tá, gente? É como eu disse. Tem coisas aqui que não são tão simples assim, né? Eu tento passar da forma mais simples que eu posso para a gente ter proveito, né? Mas eu sei que tem coisas que não são tão fáceis assim, tá? Qualquer coisa, pode me chamar aqui. Vocês entenderam aí para fazer o teste Turing? Sim, tá dando para entender. Tá bom. A primeira coisa, quando ele imprime aqui, ó, tá? Vou mostrar tudo que ele me dá. Tá? Ele me dá tudo isso daqui, ó. Todos esses valores aqui. Mas a gente vai olhar para esse daqui, aqui embaixo. Luana, como assim tu já gerou com letrinha? Tem um monte de gente que faz no R e não gera com letrinha.
eles colocam a letrinha, eles escrevem a letrinha. Sabe por que já chegam com a letrinha? Porque a gente está utilizando o pacote certo, Agricoline. Tá? É esse pacote aqui que ajuda a gente a gerar a estatística de uma forma bem precisa, bem objetiva e rápida. Né? Que o objetivo de ter pacote não é otimizar a vida do estatístico, do programador. E a primeira coisa quando você se depara com isso daqui, que eu selecionei para vocês, vocês vão ter uma ordem decrescente, né? Do maior para o menor, do maior valor para o menor valor. E aí você não vai ter aqui os seus tratamentos em ordem, tipo T1, T2, T3, não. Vocês vão ter dos maiores valores aos menores valores. Vai seguir A, ele vai colocar o A nos maiores valores, o B num valor menor do que o valor de A, o C no valor menor do que é o valor B, por exemplo. Entenderam? Ah, Luana, estou vendo A, B, B, me explica isso. Beleza. E eu acho que a maioria aqui, ou quase, quase, não, deixa eu ver, uma porcentagem boa aqui já deve ter visto isso daqui em alguns artigos. Ó, letras iguais, por exemplo, esses 3 As aqui, letras iguais, significa que não tem diferença estatística entre os dados. Luana, mas eu estou vendo aqui que é 19,57, embaixo é 18,72. Esses valores não são iguais. Alô, a gente está falando de diferença estatística, tá? Não é uma diferença numérica, ok? É uma diferença estatística. Então, aqui a gente está trabalhando com significância. Né? Então, a diferença não é uma diferença significativamente, né? No campo da estatística. Aí aqui vocês estão vendo que tem 3 As, né? Então, esses 3 aqui são iguais estatisticamente, certo? Tem aqui AB, AB, AB. Entre eles, aqui, ó, daqui até o nosso penúltimo, eles são iguais estatisticamente. Contudo, eles também têm uma semelhança com o nosso A e uma semelhança. O B, ele é aquele cara que ele é o diferentão aqui, ele se diferenciou dos 3 As da frente, né? E ele tem uma certa diferença com o AB, mas também uma semelhança. Vocês entenderam? Vocês estão me ouvindo? Deu para entender. Só uma dúvida em relação a esse AB, né? Por exemplo, ali tem no T9 tá 16.400, aí no T8 já tá 16.250. Aí por que eles não seriam classificados como um A também, já que eles são valores próximos? Cadê? T9. T9 e T8. Eles são valores próximos um do outro, entendeu? Aí, por que eles não seriam classificados como A? Ou então ele vai começando dos maiores valores, e aí não tem mais como classificar como A. Ele começa com os maiores valores, é como eu falei, tem uma escala decrescente, né? Então, A, o maior valor. Oi. Eu acho que nessa parte. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. O que a Kézia não entendeu foi que, tipo assim, o que a Luana tá falando é que você tem os tratamentos, ele te deu as médias aí, não foi, Luana? Aí, tu quer saber qual é o teu. Aqui ele tá mostrando quais os tratamentos se diferem entre si, mas se tu tiver, por exemplo, o teu objetivo do trabalho é descobrir qual é o melhor tratamento com relação à altura, digamos assim. Aí ele te deu aí te deu os números para te interpretar, entendeu? Então, os maiores valores que vão ser os de T3, T4 e T6, que são os com A, eles vão ser os teus melhores tratamentos, entendeu? Apesar você não vê diferença estatística nele, mas ele é diferente de AB e diferente, mais ou menos diferente, né? E diferente de B. Quer dizer que tu vai levar em consideração no teu trabalho
para a tua resposta, no caso, né? Que, no caso, tu precisa comprovar a tua hipótese. Tua hipótese, ela diz que existem tratamentos dentro desse trabalho que vão ser melhores. Aí ele vai te dizer aqui que são melhores. Geralmente, com a letra A, quando você vê assim, ela é dirigida para os melhores tratamentos. Enfim, mas a Luna pode te explicar melhor do que Eu acho que é porque eu tinha na minha cabeça a ideia de que os melhores tratamentos seriam os valores mais aproximados e não os maiores valores, entendeu? Aí eu vi assim, como o 16 está perto do 400, 16.400 está perto de 16.250, eles também poderiam ser considerados como melhores tratamentos. Mas não, né? Seria a questão dos maiores valores, né? Eu não gosto muito de avaliar dessa forma, tipo, de melhor tratamento, por exemplo. A tua nova, ela sempre diz assim, mas eu já vi estatísticos fazerem isso, tipo, os melhores tratamentos, os piores tratamentos, eu já vi isso. Inclusive, assisti um vídeo hoje de um estatístico que ele é muito bom, mas não é uma forma que eu gosto muito de trabalhar, entendeu? Eu prefiro dizer assim, olha, a tua nova, ela te disse que tem uma diferença estatística. E o teu toque vai te dizer aonde que está a diferença. E aí você vai na literatura, né, para te embasar na tua resposta. Por exemplo, o T3, o T4 e o T6 deram A. São estatisticamente falando iguais, certo? Estatisticamente, não numericamente. Mas o A lá, esses 3A são diferentes do B que está lá embaixo, 14.11, o T2, por exemplo. Então, o nosso teste TUC, ele está confirmando que a nova disse para a gente, que lá na variável altura, a gente ia ter uma diferença estatística sim, que a probabilidade desses tratamentos serem iguais era de 0,02%. Né? Ele não disse que eram diferentes, ele disse que a probabilidade era muito pequena, e realmente foi. Né? Eu gosto de avaliar meus dados dessa forma. Agora, se é ou não, tipo, qual é o melhor, a literatura, ela embasa isso aí. Por exemplo, se eu tiver diferentes tratamentos em solo, por exemplo, qual que deu maior matéria orgânica? Geralmente é o de mata, né? Por causa de toda aquela justificativa. Aí ele se diferencia de todos os outros. Por meio da literatura, tu vai e tu explica, olha, o teste, o sistema mata, o tratamento mata, se diferencia de todos os outros. E isso pode ser atribuído por conta da grande gama de matéria orgânica que se apresenta na superfície do solo, isso pode contribuir para o melhoramento dos parâmetros físicos do solo, né, densidade, a maior porosidade, complementação nutricional do solo, melhor agregação e etc. Mas essa é a minha visão como consultor de estatística que eu estou passando para vocês. Tem visões diferentes aí. Aí entra a parte barra os achismos da profissão, né? Tem uma certa filosofia, cada profissional tem uma certa filosofia, né? Não deixa de ter. Mas, enfim, vocês entenderam? Estão com alguma dúvida? tudo Tudo certo. certo. Tudo certo? Vocês conseguiram gerar o teste? Sim. Vocês conseguiram, gente, gerar o teste? Sim? Todo mundo? Acho que todo mundo. Tá bom, vou entender como todo mundo. Beleza. Bem, vou fazer do outro, vou fazer do diâmetro. Vai fazer do diâmetro juntos? Bem, a mesma coisa aqui, né? Eu criei uma variável, coloquei val, mas não vai ter problema aqui, tá? Se quiser colocar a mesma variável, ele vai ler de novo o val, não vai ter problema. Mas se você quiser colocar diferente, pode colocar val.2, por exemplo. Pode colocar ou criar um outro nome que você queira.
Aqui você tem sua função, dentro dessa função você vai ter seu banco de dados, né? Banco de dados aqui, e a coluna alvo agora, que é diâmetro, beleza? O tio e o ponto. Aí aqui embaixo você vai calcular o seu teste, né? Então, aqui vai utilizar a variável que você armazenou aqui e o tratamento console, e aí é só rodar. Vou selecionar tudo aqui. Vocês fizeram? Conseguiram fazer? Consegui. Lembra lá da nova que nós fizemos? Que o valor da probabilidade era alta? Cadê? Aqui no console. Para diâmetro, foi 0,32. 0,32 e não tínhamos estrelas. Todo mundo fez aí, gente? Tá todo mundo ligado? Então, tem alguém perdido aí? Então, a probabilidade, né, desses tratamentos serem iguais era bem mais alta do que a anterior, do que a da altura, né? Bem mais alta. E o teste Tuck, ele veio e confirmou isso para a gente. Olha, não existe diferença estatística significativa entre os tratamentos para o parâmetro diâmetro. Então, todo mundo aqui é igual, ok? Estatisticamente. Vocês entenderam, gente? É uma coisa que é simples, tá? Não é difícil, mas tem alguns detalhes que vale a pena a gente averiguar. Tá. Agora a gente vai fazer a importação, a gente vai entrar para finalizar, vai fazer a correlação. Então, a gente vai importar um outro banco de dados. Eu acho que eu passei esse banco de dados para vocês, né? Eu passei 2 bancos de dados, se eu não estou enganada, antes da aula, que é a da correlação. Vamos ver aqui, ó. Importe, todo mundo, que não se lembra. Um teste. O meu tá aqui, tá em documentos. Curso Corel. O meu tá aqui, beleza? Vocês veem aí onde foi que vocês salvaram de vocês. Open. Bora ver se vai abrir. Abriu aqui para mim. Automático, fica aqui. Yes. Automático de novo. Coma. Período. Double. No. NA. Factor. E aqui a gente vai importar. Beleza? Importamos mais uma tabela aqui para o nosso programa. Tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo as coisas? Sim, sim. Às vezes, sei lá, eu sinto que eu estou falando, sei lá. Vocês estão entendendo? A gente está com Tá tudo bem? todo mundo. Beleza. Tá, nós importamos aqui nosso banco de dados da Corel. E aqui, o intuito para fazer uma correlação entre altura, diâmetro, e eu peguei lá, peguei a massa seca para ficar mais parâmetros, sabe? Pelo menos uns 3, fazer uma matriz de correlação. A matriz de correlação que nós vamos utilizar é a de Pearson, tá? Que segue a distribuição normal, tá na estatística paramétrica, e ela que nós vamos utilizar. Eu poderia simplesmente colocar aqui para fazer junto. Colocar o core, aí já vai aparecer aqui para mim. Posso nesse meu primeiro. Não é minha bateria não, né? Bateria de alguém. Core. É o Meet a gente só tem 10 minutos.
Acho que a gente consegue terminar em 10 minutos. Sério isso? 10 minutos? Vou tentar, vou me esforçar aqui, beleza? Ok, mas eu te aviso. Aqui eu coloco o banco de dados, seleciono, vou em Run. Opa, selecionei o banco de dados errado, tá vendo? Curso, nome do nosso novo banco de dados. Correl. Coloca a nossa função de correlação, que é a de Pearson, tá? Essa função aqui. E coloca o nosso banco de dados dentro dela. Seleciono tudo. Beleza, ele deu aqui a nossa matriz de correlação. Legal. Tem gente que utiliza isso daqui, tá? Eu utilizei no meu PIBIC, a professora me orientou a utilizar. Mas existem outras formas de você representar esses dados aqui de uma forma mais interativa, tá? E outra coisa importante, não tem a necessidade de você utilizar tantas casas decimais dessa forma, é muita informação. Muita informação. A gente pode reduzir essa quantidade de casas decimais aqui de uma forma mais automática, tá? Do que você ir arredando casa por casa. E se é matriz de correlação, a gente está falando de linha, né? E de coluna, certo? Certo. Linha e coluna. Então, primeiro, antes da gente prosseguir, eu quero mostrar essa função aqui para vocês. A rounds. Essa função aqui, ela te ajuda a diminuir as casas decimais. Por exemplo, eu coloquei o valor 1.555. Então, eu coloco a função, abro os parênteses, coloco o nosso valor, vírgula, e coloco o número 1. Número 1 significa que é uma casa decimal só. Seleciono e dou round. Vocês viram? 1.6, ele arredonda para a gente, no automático. Então, como é que eu vou fazer isso? Unir essas duas funções aqui. Essa daqui. Eu vou em vou criar primeiro. Primeiro eu vou criar uma variável, beleza? Vou criar uma variável corres, correlação resposta, foi isso que eu quis dizer. Vou chamar a função round, né? Vou colocar a função de correlação dentro da função round. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a correlação, vou colocar para rodar, calcular, e depois que eu tiver o valor da correlação, vou aplicar a round. A round vai reduzir a minha quantidade de casas decimais. Aí aqui eu coloco curso, correl, e eu vou utilizar, por exemplo, uma casa decimal só. Vou continuar com uma casa, mas aí vocês seguem aquilo que o orientador de vocês disser, né? Eu quero utilizar 2 casas, 3 casas, você pode, né? Seleciono aqui e dou Enter. Beleza, ele calculou e armazenou, tá, gente? Para eu mostrar para ele, para ele me mostrar, aliás, eu tenho que pedir para ele, olha, por favor, me mostra aí o valor que está armazenado na variável correct. Aí ele mostra, olha aí. O que vocês acharam? Melhorou bastante, né? Para que aquela quantidade de casas decimais? Um monte. Então, feito isso daqui, a gente vai tentar representar isso aqui graficamente, beleza? Para fazer esse gráfico, a gente vai precisar instalar um pacote. Vocês vêm aqui, install, bem aqui. Para quem não tem essa aba, né, vem aqui em Tools e install. Install pacote, vai precisar instalar um pacote, tá? O nome do pacote é ggplot. Ó, esse segundo bem aqui, ó, viu?
põe ele, seleciona ele e vem install. Eu não vou porque eu já instalei aqui no meu. Vocês estão acompanhando, galera, ou vocês estão perdidos? Qual que é o nome do pacote mesmo? É GG? Vamos aqui. GG Lot. Ah, beleza. Vocês vão instalar ele aqui, beleza? Quando vocês instalarem, vocês me avisem aí. Luana, acho melhor eu seguir, porque o nosso tempo está acabando. Só temos 4 minutos. Até a tela se fechar. Ai, Deus. Então, eu vou ativar aqui o meu pacote. GG Plot, aqui, ó. GG com plot, beleza? Tá carregando. Vai ter que esperar, gente. Não sei se vai dar tempo que não, olha. Tá demorando para carregar aqui. Então, eu vou ter que abrir outra sala. Mas aí, só para a gente finalizar, eu vou ver se eu abro logo, enquanto vai carregando aí, tá bom? Beleza. Aí Desculpa aí, vocês gente, me se eu tô ligam. demorando muito, tá? Não, é para o Meet mesmo que é enjoado. Só dá 1 hora pra gente. Deixa eu ver aqui se ele vai. Eu vou selecionar um para ver. Aqui ainda diz que tá carregando tudo. Não sei se vai. Ah, rodou. Bora ver se vai aparecer o gráfico. Não. Ah, apareceu aqui. Cadê a linha? Que rodou, gente. Deu tempo de rodar. Acho que ela criou outra sala já. Beleza, então a gente sai, se despede melhor na outra, né? Para só finalizar, beleza? Beleza. Vou sair aqui.
E aí, galera? Estamos aqui. Vou compartilhar aqui. Só os fortes, né? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Tá. Aqui. Tentei gerar um gráfico para vocês. Para tornar um pouco mais interativo do que só. E diferente, né? Do que só a matriz em si, só os valores números. Mas você pode. Bora pegar esse daqui. Mas você pode analisar de um jeito ou de outro por aqui, né? Por essa matriz. A gente pode primeiramente observar que esses valores aqui em diagonal, aqui, ó, viu? São uma correlação perfeita, né? Mas por que eles se apresentam como uma correlação perfeita? Porque esses valores estão se correlacionando entre si. Por exemplo, altura com altura. Ó. Tá ruim de selecionar aqui esse mouse. Altura com altura, correlação de altura com altura, dá 1. Uma correlação perfeita. Diâmetro com diâmetro. Também uma correlação perfeita. Massa seca com massa seca. Aqui, ó, uma correlação perfeita. E aí, quando você vai correlacionar esses outros valores, você observa valores diferentes. Quando você for correlacionar as variáveis com outras variáveis diferentes. Por exemplo, essa daqui, ó, altura com diâmetro. Por exemplo, a correlação é nula. Não existe correlação entre essas variáveis. Aqui, entre massa seca e altura. Menos 0,1. Uma coisa importante que eu vou explicar para vocês, bora lá para o quadro interativo, antes de a gente prosseguir. Cadê? Aqui, né? Aqui. Aqui. Será que tem que clicar de novo? Ah, não vai aparecer. Vai aparecer aqui. Tá. Quando a gente está falando de correlação, toda vez que eu penso em correlação, eu me lembro da minha sexta série, que agora é o tal do 7º ano, né? Lá a gente trabalhava uma reta numérica. Não sei se olha, é uma reta, tá? Desculpa aí a curva, mas é uma reta. Eu me lembro da reta numérica que tinha um zero aqui, beleza? Tinha um zero aqui. Para cá, né? Para a esquerda eram valores negativos, para a direita eram valores positivos. Na correlação, a gente vai levar em consideração esse padrão. Só que a gente vai considerar numa escala de menos 1 a 0 e de 0 a 1. Observem bem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quanto mais próximo a gente tiver um valor aqui de 1, mais forte será a nossa correlação. Quanto mais próximo de menos 1, né, quanto mais próximo a gente tiver um valor de menos 1, mais forte será a nossa correlação. A nossa diferença é só que um será proporcional, o outro será inversamente proporcional. Um será diretamente proporcional, o outro inversamente. Por exemplo, se eu tiver aqui um valor 0,9. Ah, Luana, meu coeficiente de correlação deu 0,9. Então, essa correlação, esse coeficiente de correlação aqui, ele é forte e ele é diretamente proporcional. Por que ele é diretamente proporcional? Porque ele está no lado positivo, certo? E se eu tiver aqui menos 0,9,
0,9. Aqui eu vou ter uma correlação, um coeficiente de correlação muito forte e negativo, ou seja, inversamente proporcional. Um exemplo prático: porosidade e macroporosidade. Porosidade total e macroporosidade. Geralmente nós temos assim: quanto maior a macroporosidade de um solo, maior a porosidade total dele, certo? Né? Vocês têm muitas disciplinas de solos aí, acho que é um bom exemplo. Agora, para a gente dar o exemplo do inverso, eu tenho uma alta porosidade total no solo, alta porosidade. Eu vou ter uma densidade menor. Então, se eu tiver uma porosidade alta, eu vou ter uma densidade baixa, certo? Essa relação aqui é uma relação inversa. Quando a gente trabalha com dados de solo, a gente consegue perceber isso facilmente, né? Na maioria das vezes. Mas se eu quiser analisar macroporosidade, o MA com PT, eu vou observar que um sobe e o outro também, porque é uma relação direta, uma relação diretamente proporcional. E aí já vai tangenciar aqui, ó, por esse lado da correlação. Ah, Luana, e se eu tiver outras coisas que a gente vai conversar aqui, hein? Deixa eu apagar aqui. Coisas interessantes que vale a pena vocês saberem. Importante. Se eu tiver 0,6, 0,5, e se eu tiver 0,3, Luana? Como é que eu posso classificar esse meu coeficiente de correlação? Deixa eu tentar apagar. Será que tem como eu fechar essa aba e abrir outra? Porque eu sou péssima apagando aqui, ó. É só tu aumentar a borracha, Luana. Aperta na borracha, que eu acho que ela tá pequenininha. Aí tu aperta nela e tu aumenta. E ela fica grande. Alinha minha monitora aqui. A monitora. Pronto. Tem alguns orientadores que eles fazem assim contigo, né? Ó, o 1 é um coeficiente perfeito. Perfeito. O 0,9 e 0,8, uma correlação, um coeficiente de correlação fortíssimo. O 0,7, desculpa aí o garrancho, tá? Sou nova nesse negócio aqui. O 0,6 é uma correlação forte, né? O 0,9 e 0,8 é extremamente forte. O 0,7 e o 0,6 é forte. O 0,5 é uma correlação significativa, né? Uma relação. E debaixo disso aqui, 0,4 a 0,49. Por exemplo, se eu tiver 0,49, né, para ir para o 50, é NS, que a gente chama. Não significativo. Então, tem alguns orientadores que gostam dessas classificações, né? O significativo, o muito significativo, o extremamente significativo, o forte, o muito forte. Tá, aparentemente é super organizado, é super legal e etc. Na hora que o aluno vai discutir, ele se ferra. Porque para cada tópico desse aqui, ele vai ter que encontrar uma discussão diferente. Ele não vai poder utilizar a discussão que ele utilizou aqui para cá e para cá, entendeu? Ele não vai poder fazer isso. Então, como que eu sugiro, né, para vocês trabalharem? Como que eu sugiro? Deixa eu apagar aqui. Como que eu sugiro? E assim, tá?
Eu não tirei isso do nada da minha cabeça e estou falando aqui para vocês. É uma sugestão, porque ninguém é obrigado a usar, mas assim, é uma sugestão que foi bem avaliada. Por isso que eu achei interessante trazer para vocês. Cara, facilita a tua vida o máximo que tu puder. O 1 é uma coisa que é indiscutível, uma correlação perfeita. Não tem o que dizer. Pronto, é perfeita. É o cara com ele mesmo. Vai ser altura com altura mesmo, não tem o que dizer. Agora, a partir valor igual e maior que 0,5, pronto, diz que isso daqui é significativo, é uma correlação significativa. 0,3 é significativo, 0,7 também. Não fica fazendo essas classificações altamente significativo, extremamente significativo. Aí tem gente que faz até do de baixo, né? 0,1, 0,2. É pouco significativo. Aí tem gente que coloca médio significativo. Não. Do 0,5 para cima, significativo. Vai lá no teu asterístico, vai lá no teu coeficiente e coloca um asterisco. Ó, se tu for trabalhar com matriz de correlação, aquela primeira que eu te mostrei, põe lá um asterisco. Tá, significativo. Abaixo disso aqui, ó, como eu falei, 0,49, não pensa muito não, vai lá e coloca NS, sabe? Facilita a tua vida mesmo. Abaixo disso, põe 0,4, não, NS, não significativo, 0,49, 0,4, 0,3 é tudo não significativo. Não existe uma correlação sustentável entre essas duas variáveis, entendeu? Não sofre não faz isso não. É muito sofrimento para o aluno e desespero seguir toda essa... E fora que, às vezes, o cara nem consegue discutir, entende? Não consegue embasar o trabalho dele, e aí o trabalho dele fica incompleto. Tudo bem aí? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Quer dar uma sugestão? Quer contar sei lá, um episódio que já aconteceu consigo? Enfim. Vocês podem falar, tá, gente? Tá, beleza. Então, bora lá pro R para a gente finalizar. Aqui, vocês já entenderam essa parte aqui, né, que a gente calculou. Bora aqui pro gráfico. Beleza, eu utilizei essa função aqui, o ggcorplot, tá? Do nosso pacote lá. Vocês estão me ouvindo, galera? Tô travada. Estamos ouvindo. Ah, beleza. A função aqui do ggcorplot. Abri, coloquei a nossa variável correta aqui, ó, que a gente tinha calculado a correlação, beleza? Coloquei aqui. Coloquei o tipo de gráfico que mas tem outros tipos que a gente, se tivesse mais tempo, ia poder ver, né? Mas eu posso passar uns materiais para vocês. O método eu escolhi círculo porque eu vou já mostrar porque não, vou mostrar agora, que aí já mata tudo. Por exemplo, além da cor, vocês podem observar, quanto mais azul aqui, mais forte esse azul, mais forte a correlação. Além da cor, a gente também tem o tamanho do círculo. Por exemplo, quanto maior for o círculo, mais forte a correlação. E quanto menor o círculo, menor a correlação ou até nula é essa correlação. Aqui também da cor vermelha, olha. Quanto mais forte aqui, do 1, quanto mais vermelho, tá? Mais forte a correlação. E aqui também, quanto mais azul, mais forte o azul, mais forte a correlação. Só que os nossos dados não apresentaram uma correlação muito boa, não, tá? Assim, o que eu queria mostrar, né? Mas não é que seja ruim, são resultados, enfim. Depende do referencial. A gente utilizou o método do círculo, mas isso aqui podia ter sido enquadrado, tá? Poderia ter sido em outros formatos. Eu usei isso daqui que a gente vai ver amanhã, essa função HCOrdem, que ele agrupou, beleza?
ele agrupou, fez um agrupamento que não dá para a gente visualizar muito bem aqui, por causa da quantidade pequena de variáveis, de dados. Mas ele faz um agrupamento entre, por exemplo, as correlações que são diretamente proporcionais e as correlações que são inversamente proporcionais. As fortes e as fracas, beleza? Esse label aqui é a legenda, é o número que eu coloquei aqui dentro do círculo. Então, sim, vai ter uma legenda, coloquei tipo verdadeiro. O live size é o tamanho desse número que eu vou colocar aqui dentro, para ele se adequar ao círculo. Eu poderia ter colocado 3, eu poderia ter colocado 1, aí a gente vai ajustando a gosto, sabe? Do orientador e da gente também, né? Não deixa de ser nosso trabalho. Aqui eu escolhi a cor que eu fui utilizar, né? Coloquei a função colors, aí eu abri aqui esse Czinho aqui, significa que eu vou concatenar vou utilizar uma função que é concatenar, ou seja, é como se eu estivesse criando aqui vetores. Na verdade, eu estou criando vetores. Dentro de uma variável, eu vou colocar outras informações. Então, dentro de uma função aqui, eu coloquei 3 informações. A primeira aqui, fire break, né, que seria esse vermelho aqui, ó, de vermelho chocante, que vai diminuindo de acordo com a correlação. O white, que é o nulo, certo? Ó, com equações nulas. E o Dodge Blue, que também segue a mesma ideia do Fire and Bright, que é quando o azul está bem forte, ele vai diminuindo aqui. Aí eu coloquei um título, mas olha, sinceramente, não coloca título aqui, eu coloquei só para te apresentar, mas se tu for utilizar algum dia esse tipo de gráfico, não coloca título não, porque tu vai já chamar a figura, tu vai colocar figura 1, figura 2, figura 3, e vai criar lá. Então não precisa. E aqui eu coloquei um tema, que é esse tema aqui, é o DMBW. Esse tema aqui, ele limita, entendeu? É essa limitação que vocês estão vendo aqui, ó. Essa grade é por conta desse tema aqui. Se eu tirasse esse tema, ia ficar só os dados aqui dispersos, variáveis, uma com a outra. E sem. E outra coisa importante, né, de se falar. Aqui, como vocês podem observar nessa parte aqui da matriz, a gente tem os dados espelhados, os valores repetidos. Então, quando eu coloquei aqui no gráfico, vamos dizer que eu fatiei. Eu cortei aqui, ó, VAP. Não vamos utilizar dados repetitivos, nós não vamos mostrar os dados espelhados, beleza? Vamos mostrar só essa parte inferior aqui. Por isso que nós utilizamos o Laurier, beleza? O Laurier é para utilizar só essa parte inferior aqui, inferior esquerdo do nosso gráfico, porque teriam também dados aqui em cima, mas seriam dados repetitivos, seriam espelhados desse. E basicamente é essa o nosso curso de hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar alguma coisa, dar uma sugestão, vocês podem falar, tá, gente? Sem dúvida. Essa matriz de correlação, né? Aí eu tô fazendo lá meu trabalho e tal, e dá para baixar, né? Que eu já vi que dá para baixar a imagem. Mas quando eu for colocar assim ela no meu trabalho, tem algum tipo de código que faz com que ele apareça de forma diferente? E, tipo assim, digamos que eu fiz um trabalho parecido com com a outra pessoa. E aí ela fez esse mesmo tipo de correlação e apareceu esse mesmo tipo de gráfico. Eu queria um gráfico não, matriz, né? Queria uma matriz mais diferente. Teria como fazer isso? Você fala aqui no gráfico? Bem mesmo.
Tem, outros modelos, sim. Eu posso te passar material. É assim, como o nosso tempo é muito corrido aqui, eu até passei, a gente tinha marcado até 9h30, né? Eu passei 1 hora do tempo, gente. Não deu para trazer tudo que realmente eu queria trazer para vocês, né? Eu tive que enxugar o máximo que eu podia. Mas sim, tem outros modelos, tem triângulos, tem quadrados, tem outras formas de representar, sim, tá? E importante isso que você falou de baixar, porque eu estou aqui no modo turbo tentando agilizar, então acabei me esquecendo. Para você baixar essa figura aqui, ó, você vem esporte, bem aqui, ó. Aí salve, imagem. Aqui você pode copiar para o clipboard, você pode salvar em PDF. Eu aconselho vir aqui, ó, salve imagem, por exemplo. Aqui você vai colocar o nome, tá? Que você vai o nome da sua figura, por exemplo, só um exemplo. Aqui é o formato, aí você escolhe PNG, JPEG, GIF, enfim, eu sempre uso PNG, acho que é a melhor resolução. Aqui do lado, você pode alterar, tá bom? O tamanho, a largura do seu gráfico, ok? O tamanho que você quiser, colocar 500 aqui, 1000, querer ampliar o seu gráfico, você pode tá fazendo aqui, beleza? Eu vou deixar do jeito que tá. Aí você pode vir aqui em diretório, você escolhe o lugar, tá? Tá, vou colocar aqui, aula Open, salva, salvei. Por exemplo, salvei a minha imagem. Tem outras formas de salvar? Aí ele vai abrir aqui pra gente. Ó, abri aqui a imagem. Tem outras formas de fazer, sim. Como eu estava falando, eu vou dar um link para vocês, eu posso passar o link, amanhã de manhã eu posso estar enviando esse link. Tem outras formas de fazer. Eu não trouxe todas porque eu estava certa, não ia dar tempo mesmo. Mas eu posso estar passando esse material para vocês, beleza? E se vocês, por exemplo, forem tentar fazer e não conseguirem, vocês podem estar falando comigo, mas eu acho que vocês vão conseguir sim fazer, porque só o que vai mudar aqui é aqui, ó, o tipo, beleza? É o tipo. E o método bem aqui também. O tamanho vocês vão escolher, né? O tamanho, as cores, tá, gente? As cores sempre se coloca em inglês aqui, ele lê tudo em inglês, tá? Mais alguma dúvida? Eu respondi sua pergunta, não sei nem quem foi que quem perguntou, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Agora sim eu vou saber quem está falando comigo. Sim, sim, deu para entender. Bem, eu peço desculpas por a gente ter passado tanto do horário e fiz de tudo para trazer um material bom para vocês. Vi que algumas pessoas saíram, eu fico um pouco triste, porque parece que o curso está chato ou não proveitoso. Mas eu entendo que as pessoas também têm as coisas dela, enfim, têm os compromissos, as correrias. Peço desculpa para vocês se eu não fui tão clara assim, se eu não consegui passar o conteúdo de uma forma mais proveitosa, ou que vocês venham, assim, que eu não consegui passar de uma forma que vocês não viessem a conseguir assimilar, tá, gente? Desculpa. E até amanhã. Não, Ana. Tu fala primeiro, Vitinho. Ainda bem que já tinha parado de compartilhar, que apareceu aqui uma coisa. Bem, Deu para entender, sim, a linguagem foi simples. Inclusive, eu tive essa aula semestre passado, eu acho,
e foi online. E, nossa, como eu odiei. Para mim era a pior coisa do curso todo, era aprender estatística, mas agora deu para entender super. Obrigada. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Ah, gente, valeu. Eu ia pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem compartilhar, tirar print da tela, compartilhar o curso no Instagram de vocês, se puderem me marcar. Se não for incomodar vocês também, se vocês puderem fazer isso por mim, eu ia agradecer muito mesmo, tá? E a gente se vê amanhã. Um abraço aí para vocês. Descansem bem. E eu vou providenciar uns exercícios, tá? Que eu quero que vocês façam. Não vou cobrar nada daquilo que a gente não viu aqui. E se o menino é o Robert, né? É Robert o nome dele? Se ele tiver alguma dúvida, eu posso atender ele, tá? Pelo WhatsApp. Se ele quiser, a gente entra aqui, eu tento passar para ele não ficar tão perdido e não perder o conteúdo, né? A professora me chamou para ajudar ele. Ah, beleza. Beleza, então. Beleza. Beleza. Obrigada, gente. Até amanhã. Eu vou tirar um print aqui. Eu vou postar nas minhas redes. Eu vou marcar. Eu acho que eu só tenho a Aline na minha rede. Vou tirar aqui. Eu vou mandar lá no grupo, tá? O print. Boa noite, galera. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Um abraço. Valeu, obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Ana. Imagina. Eu vou mandar um print aqui com. Ah, esqueci.